Nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos na tua presença nesse dia tão importante. Ó Senhor, queremos pedir a tua ajuda sobre todos os teus filhos e a tua capacidade para continuarmos levando a tua palavra, o teu ensinamento a todos esses que estão confiando, Senhor, e entrando em nossa página e assistindo a nossa live, Senhor, que nós possamos, a partir desta live, alcançar muitas vidas, muitas almas, que muitos que estão desapercebidos possam ser alertados para que tudo que nós vamos falar aqui seja entendido, compreendido por cada um, que a minha boca se abra para falar apenas o que for ungido pelo Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua graça agora sobre todos os Teus filhos, onde quer que eles estejam, necessitando da cura, necessitando de uma palavra amiga, de conforto. Faça, Senhor, com que essa live seja um instrumento nas Tuas mãos, para chegar aos ouvidos destes Teus filhos e ao estudar a palavra eles possam ser reanimados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estávamos então estudando sobre as questões da criação do mundo. Estávamos falando a respeito dos problemas que ocorreram para que a terra se transformasse em caótica e vazia. Então nós lemos Gênesis e lá no primeiro versículo, ainda estamos estudando Gênesis capítulo 1, nos primeiros versículos, e lemos, no princípio criou Deus, então falamos sobre a palavra princípio, a importância dessa palavra, estão nas lives anteriores. Falamos também sobre o fato dele criar os céus, né? Então vamos fazer entender de forma bem rápida aqueles céus que foram criados, o céu material e os dois céus espirituais, o que significa que o diabo já tinha pecado na hora que Deus está trabalhando com a terra nesse momento, né? E já haviam trevas. Como é que essas trevas chegaram? É exatamente isso que nós queremos discutir. Por que essa terra ficou desolada? Por que essa terra ficou vazia, sem forma? Porque o segundo versículo diz, e a terra era sem forma e vazia. E continua, havia trevas sobre a face do abismo. Eu li com vocês Isaías 45, verso 18, que diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, não a criou para ser um caos, nem tampouco vazia, mas a criou habitada. Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Então veja que Deus criou a terra habitada, porque que agora o texto lá de Gênesis está dizendo que ela era vazia e pelo contrário ainda sem forma, é desconforme e com trevas. De onde vieram essas trevas? São as várias perguntas que nós fizemos naquela ocasião. Então vejam que nesse contexto de trevas, Deus não se encaixa, porque se Deus é luz, Deus está criando todas as coisas e de repente aparece trevas de Deus. Como que trevas vai aparecer em Deus? Se Deus é luz, nele não está trevas. Então de onde vieram essas trevas? E agora vocês vão perceber que ele vai fazer uma separação. Então o que ele vai fazer? Vai pegar essas trevas, vai separar, porque ele vai dizer, apareça a luz, que essa luz que já existia anteriormente, que é o próprio ser de Deus, que é a luz da sua trindade, como a gente estudou ontem, ele faz com que essa luz resplandeça sobre a terra e pega essas trevas, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, né? Ou quem sabe amanhã ainda, não se der, hoje a gente ainda fala, essas trevas que nada tem a ver com a noite que nós conhecemos. A noite que nós conhecemos é a ausência do sol, não é? Não é a escuridão das trevas no sentido espiritual. Então a gente está percebendo aqui que Deus vai trabalhar com a terra com uma luz que vem dele, uma luz espiritual, que não tem noite, só tem tarde e manhã. Então, tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, e nós vamos reler esses versículos para vocês poderem entender onde nós estamos. Então, estamos no versículo 2, onde o texto diz, havia trevas sobre a face e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, além de haver trevas, já havia o abismo. É bom você entender essa palavra abismo, que ela vai aparecer lá no grego como tártaro, como habitação,
de seres espirituais da maldade, de anjos que estão nas trevas, estão banidos, e nós vamos falar sobre eles depois, explicar direitinho, porque alguém pediu um estudo sobre os anjos, e não dá para falar sobre anjos se não falarmos também sobre os demônios. Então, vamos falar sobre angelologia, que é um pedido dos nossos queridos participantes, né? E vamos falar sobre isso mais tarde. Então, disse Deus, haja luz. E o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar essas trevas e vai afastar, vai tirar da terra. E só vai trabalhar com a terra com a luz. Então, ele vai trabalhar nesses dias da criação com a luz e vai colocar o homem com a luz. Essas trevas vão ficar para lá afastadas, completamente abandonadas para lá. Deus tira totalmente essas trevas de onde elas estavam. Elas estavam sobre a terra. Nós vamos voltar a falar sobre elas depois. Por que essas trevas tomaram conta da terra? E por que Deus afastou tudo isso e resolveu remodelar essa terra para o homem? Certo? Então, presta atenção. E disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então ele pega as trevas, coloca para lá e vai agora trabalhar apenas com a luz. É importante que a gente explique bem isso aqui, porque no versículo 5, o próprio Deus vai chamar a luz de dia. E a palavra dia para nós, ela tem uma conotação meio, né, ocidentalizada, porque para a gente, por exemplo, dia são 24 horas. Não é? A gente acha que um dia são 24 horas. No entanto, dia na Bíblia não tem definição estabelecida, como um tempo estabelecido. Como, por exemplo, quando se fala no dia aceitável da salvação, é um dia que começou quando Jesus Cristo ressuscitou e ainda hoje estamos vivendo o dia aceitável da salvação. Quanto tempo está levando esse dia? 2000 anos. Então, o dia aceitável da salvação. Quando você lê o Apocalipse capítulo 14, você diz, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor começa com a sua vinda e vai pegar o milênio até o julgamento final. Então, dia do Senhor é a vinda do Senhor, dia do Senhor é o julgamento do Senhor, dia do Senhor é o novo céu e a nova terra. Então, um dia que vai durar mais de 1000 anos. Então, a palavra dia, ela não está intimamente ligada a nós, no nosso conceito, na nossa forma de entender culturalmente dia como sendo de 24 horas. Os judeus, por exemplo, só entendem dia de 12 horas, porque eles sabem separar o dia da noite. Tanto que muitas vezes eles dizem, fulano ficou tantos dias, né? Não citam a noite, mas quando eles querem se referir ao período total, eles dizem ficou 40 dias e 40 noites. Então, então eles ficaram o período todo. Então é importante você entender a palavra dia, que ela não define um período de 24 horas, mas um período específico que Deus resolveu trabalhar de alguma forma. A gente pode voltar a esse contexto da palavra dia com mais facilidade. Então, o que ele está trabalhando aqui? Dia no sentido da sua luz, da sua glória, do seu esplendor, para criar todas as coisas. E trevas, ele vai chamar de tudo aquilo que não pertence a ele. Por isso que quando Jesus diz que nós somos do dia e não somos da luz, e o apóstolo Paulo também reflete, como é que dá o nome? Refaz essa afirmação, ele confirma essa afirmação dizendo que a igreja, ela é do dia, ela é da luz, ela não é das trevas. Então essas trevas não tem nada a ver com o brilho do sol ou da lua, não tem nada a ver com o dia do sol aí a noite da lua, porque o sol não tinha sido criado ainda nesse período aqui. Então quando ele está no versículo 4 fazendo separação entre dia e luz, no versículo 5 ele diz, chamou a luz de dia e as trevas ele chamou de noite, você tem que entender que dia aqui não tem nada a ver com o dia do sol. Por quê? Ele só vai criar o sol no 4º dia da criação, e eu vou chegar lá quando você estiver lendo. Então repare isso com calma, nós vamos lendo devagar para você ir entendendo, certo? Versículo 6, então ele diz assim, ó, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Então repare, a terra está toda cheia d'água, ela está completamente, é uma esfera de água, certo? No universo, totalmente cheia de água, não tem parte seca. Agora ele faz as águas se separarem,
água em cima e água embaixo, certo? Então, eu usei para vocês a tampinha aqui da minha garrafa de água, onde eu coloquei, né, a terra, e em volta da terra ele vai fazer uma camada de água, vai tirar um pouco dessa água que estava enchendo a terra e vai colocar em volta da terra. E entre essa camada de água em volta da terra e a própria terra, essa camada ele vai chamar de céu. Veja que essa expansão que nós olhamos para o céu e chamamos de céu, que a gente vê azulzinho quando está o dia limpo, que na realidade não existe nada lá. Se você pegar, como eu falei, uma nave espacial e subir, você vai sair da atmosfera da Terra e você vai perceber que não existe nada azul lá. É o acúmulo de oxigênio que dá essa aparência azul, certo? Então, o que ele está fazendo aqui agora? Haja um firmamento no meio das águas. Então, entre águas de cima e águas que estavam embaixo. E agora, o que ele vai fazer com as águas que estão embaixo? Veja que a terra ainda está cheia d'água. E ele vai dizer, ainda no versículo 6, apareça a porção seca entre as águas. Então ele diz, no versículo 6 diz assim: e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7, e fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento, certo? E assim foi. E chamou Deus, versículo 8, ao firmamento de céu. Então o indivíduo que está aqui, ele vai olhar para o céu e vai ver uma camada de água que vai interferir na passagem do sol, e aí a terra não vai ter aquele clima muito calorento, não vai evaporar, então não vai ter chuva. Por isso que antes de Noé não havia chuva na terra, certo? Era apenas uma neblina que brilhava durante a tarde e molhava toda a plantação. Por isso que você, quando estiver lendo Gênesis, e a gente pode ler isso depois, que eu já prometi ontem que a gente vai estudar sobre essa questão do dilúvio, você vai ver que no dilúvio as comportas do céu se abrem. Então tudo indica que essa água que estava em volta da terra, como os anéis de Saturno, por exemplo, um anel de água, né, fazendo com que a terra fosse uma estufa muito bem preservada, para que as plantas, né, uma estufa que é feita para a planta poder sobreviver num ambiente aconchegante. A terra era esse ambiente aconchegante feito para o homem. Estão entendendo até agora? Assim? Então ele vai fazer essa separação, e a esse firmamento ele vai chamar de céu. E aí sim é que vai acabar a tarde e a manhã do dia segundo. Note, já foi o dia primeiro, agora vem o dia segundo, que não tem noite. Não há escuridão na noite em que Deus trabalha, porque Deus é só luz, ele é todo luz, e onde ele está tem luz. Não existe trevas onde Deus está. Tá dando para entender? Amém? Coloque aí amém se vocês estão compreendendo. Se não estão compreendendo, esse é um ponto importante para nós discutirmos com calma. E o que ele vai fazer agora? Agora ele vai trabalhar com essa porção que está aqui, que ainda está cheia d'água. Note, tem água em cima, mas já tem a expansão chamada céu, e agora ele vai trabalhar com essa porção, onde ele vai fazer aparecer a porção seca de dentro das águas. Então note que mais uma vez ele vai trabalhar essas águas para que agora apareça a porção seca, porque antes só existia água. Então a terra é tirada de dentro das águas. É assim que está escrito na Bíblia, certo? Então, depois que ele faz o firmamento, foi-se a tarde e a manhã do dia segundo, e agora vem o versículo 9. E disse Deus, ajunte-se as águas em um só lugar, debaixo do céu, e apareça a porção seca. E vai aparecer, então, uma ilha gigantesca, uma terra, uma porção seca, que ele vai chamar de terra. Então, no passado, nesse tempo dos primórdios da nossa civilização, da nossa era e tal, não havia a separação dos continentes. Era uma ilha gigantesca, que a ciência chama de Pangeia. A Terra era toda unida, como se fosse uma gigantesca ilha cercada de água por todos os lados. Assim era. A ciência estabelece que era isso, a Terra era uma Pangeia, e
a Bíblia está confirmando que sim, que era dessa forma, certo? Então não tem esse negócio de ciência desmentir Bíblia, Bíblia desmentir ciência, choque de Bíblia com ciência. Não, existe choque de quem não estuda com quem acha que entende. Então isso existe realmente. Mas no contexto científico, a Bíblia é tão científica quanto qualquer um outro. Por quê? Porque ela dá detalhes minuciosos que precisam ser analisados com carinho, com respeito, com muita paciência. A Bíblia é um baú vasto, grande, com muita coisa lá dentro. Mas se você não tiver paciência, você não encontra nada, certo? Então tem que procurar com carinho para a gente entender. Então veja, agora ele vai fazer com que a água se junte todo num lugar e no meio vai surgir uma ilha gigantesca, certo? Que a ciência chama de Pangeia e ele vai chamar de terra, porção seca que ele vai chamar de terra. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus ao elemento seco terra, e ajuntou as águas todas que estavam em volta, e viu Deus que era muito bom, certo? No versículo 11, então ele diz, e disse Deus, produza, opa não, eu estou no 10 ainda, chamou Deus o elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas ele vai chamar de mar. E viu Deus que era bom. Então, isso foi, aos olhos de Deus, uma coisa boa. Mas ele parou aí? Não, ainda continua esse dia, ainda vai durar um pouquinho, porque ele vai fazer mais coisas. Olha que dia longo, porque a terra está se separando, as águas estão se levando para o lado. Note que dia longo, não dá para imaginar um dia desse como 24 horas, né? Então, se um dia é como 1000, caramba, um dia desse de Deus aqui pode ser 1 milhão, ou quantos milhões forem, não dá para a gente fechar. Então, eu acho precipitado quem diz, não, os dias da criação eram de 24 horas. Primeiro que eles não têm a cultura ocidental como nossa. Né? Porque no hebraico o dia é só enquanto o sol está brilhando. A noite separa, a noite é contada separadamente. Então, para eles, dia é só 12 horas. Então, vejam aqui o que nós estamos entendendo agora. Então, o que ele vai fazer? Versículo 11, disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, segundo a sua espécie. E é uma coisa que a gente tem que parar para entender, porque ele não disse apareça, ele não disse como fez com a luz, como por exemplo, haja luz, puf, e aí de repente apareceu a luz, porque ele já era a luz, ele não criou a luz, ele é a própria luz, certo? Então as trevas foram separadas. Quanto tempo isso levou? Frações de segundos na grandeza de Deus, ou centenas de anos no sentido humano. Eu não sei, não dá para a gente saber, mas que ele fez isso, separou tudo. E agora ele está trabalhando nesse contexto. E ele manda a terra agora produzir, ele não faz, apareça as árvores, apareça já aboboreiras e apareça mangueiras. Não. Então, quando você planta, por exemplo, um carocinho de feijão, em 3 meses você já vai ter feijãozinho, né, do carocinho de feijão. Mas se você plantar um abacateiro, você já vai ter que esperar um pouco mais. Se você plantar, por exemplo, cacau, você vai esperar anos, décadas e décadas para poder dar cacau, certo? Para você. Há um ditado que diz que quem planta tâmara não come da planta que plantou. Tâmara é uma planta que só quem vai comer é o neto daquele que plantou, porque ela leva dezenas e dezenas de anos para poder frutificar. Então imagine uma planta como essa crescendo dentro da sua espécie, de acordo com a sua semente, dentro de um tempo que está ali acontecendo, e tudo isso dentro desse dia que é o dia terceiro. Então veja, o dia terceiro ele vai separar as águas, ele vai formar a porção seca. Nesse mesmo dia ele vai fazer com que as sementes comecem a brotar da terra. Note que ele não plantou nada na terra, ele disse para a terra produzir o que já estava nela. Então essa semente já estava na terra de alguma forma, ela já estava lá, ou ela já estava lá antes dela ter sido inundada, né, no inundamento que houve, ou alguma
forma misteriosa, fez com que essas sementes fossem para lá. Mas já havia semente na terra e o texto não diz que Deus plantou. Deus diz que a terra produzisse do jeito que ela tinha que produzir. E está lá no versículo 11, disse Deus: produza a terra relva e ervas que deem semente, e árvores frutíferas segundo a sua espécie, deem frutos e tenham em si mesma a sua semente sobre a terra. E assim foi. E aí a gente ainda está no terceiro dia da criação, tá certo? Está no terceiro dia. Agora versículo 12, e a terra, pois, produziu relva. Quanto tempo levou para isso tudo crescer? Não sei, mas a gente está aqui num tempo espiritual, num tempo de Deus. Num tempo humano isso deve ter levado muitos anos, né? E a terra, pois, produziu relva, erva que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, e tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. E aí sim é que vai a tarde e a manhã do dia terceiro. Repare, um dia que começa de tarde, termina de manhã, que não é nada parecido com o nosso dia que começa meia-noite. Então não dá para você olhar para a Bíblia com um olhar ocidental de um brasileiro, por exemplo, e achar que entende tudo. Não, se você não se transportar para a linguagem da Bíblia, para o contexto da Bíblia, para o que a Bíblia está dizendo, você vai acabar interpretando de forma errada, certo? E ele continua, versículo 14 agora, e disse Deus: haja luminares no firmamento. Então agora nós vamos para o quarto dia da criação. O quarto dia da criação. É nesse momento que começa o quarto dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para as estações, certo? Então até então não existia, para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus, pois, fez 2 grandes luminares, o luminar maior, que nós chamamos de sol, para governar o dia, e o luminar menor, que nós chamamos de lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Notem que dentro desse contexto, a terra foi criada primeiro. Então a terra não é tão nova como muita gente pensa. A terra foi criada primeiro, mas os céus foram criados antes da terra. Então, compare aí essas informações para que você não se perca no entendimento delas, certo? E agora sim, é que no versículo 19 ele vai dizer: e foi-se a tarde e a manhã do dia quarto. Então, no dia quarto, ele cria o sol e estabelece o sol para governar o dia. E cria a lua, estabelece a lua para governar a noite. Só agora que ele está criando estações, só agora que ele está criando um tempo estabelecido no contexto humano que nós chamamos de Cronos. Então, que tempo é esse que Deus usou para trabalhar antes, nesses dias todos, até o quarto dia? É um tempo que nós chamamos de Kairos ou Kairos. É um tempo espiritual, um tempo sem definição, é um tempo que não dá para ser imaginado. Por isso que o autor diz que é como 1000 anos, um dia, um segundo, pode passar não sei quanto. Então, quando a gente percebe que aquela meia hora entre o último selo, para que se abrisse a última trombeta, a meia hora de silêncio no céu, meia hora de silêncio no céu é incalculável aqui na terra. Não dá para saber quanto tempo vai ficar em silêncio no contexto de Deus para com a terra. Vejam que do período do Antigo Testamento, entre o último profeta, que no caso registrado lá é Malaquias, né? Embora eles tenham vivido ali mais ou menos numa época contemporânea, de 400 e alguma coisa antes de Jesus, e João Batista. Então, entre João Batista e esses profetas, tem mais ou menos ali um pouquinho mais de 400 anos. E alguém diz: caramba, houve silêncio da parte de Deus. Será que sim? Será que não? Muita gente acha que houve silêncio porque Deus não levantou nenhum profeta. Ora, talvez Deus usasse alguém lá, talvez realmente tivesse uma liderança espiritual naquele momento, mas não a nível de escrever nada canônico. Por isso que nós rejeitamos, por exemplo, o livro dos Macabeus, porque embora sejam livros históricos profundamente verdadeiros nas suas
nos seus registros, nas suas páginas de história, mas não são livros que inspiram a vida de um servo de Deus para se educar espiritualmente através desses livros, porque, infelizmente, esses livros também induzem a coisas que são completamente contrárias aos padrões do que nós chamamos de livros canônicos. Por isso que eles são chamados de apócrifos. Eu já expliquei por que são canônicos. Canônico vem de cana, vem de vara de medir. Eles foram esmiuçados, foram medidos, foram averiguados, investigados para se tornar canônicos. Os outros eram duvidosos. Os outros tinham algumas coisas assim obscuras, sem nenhuma, sem veracidade, sem confirmação espiritual. Então eles foram qualificados como apócrifos. Não confunda com apócrifo, que é outra palavra que quer dizer outra coisa. Apócrifo é um livro que pode ser muito bom historicamente, pode ser comprovado cientificamente, mas não tem ensinamento espiritual suficiente para entrar no cânon sagrado dos ensinamentos espirituais da Bíblia Sagrada. Essa é a diferença entre um livro apócrifo e um livro canônico. E nesse período de 400 anos houve silêncio de Deus. Então, 400 anos aqui na Terra, quanto tempo levou no céu? Pode ter sido bem a hora também, certo? Então, por isso que a gente tem que olhar para Apocalipse, olhando para o passado, para a gente poder entender muita coisa que está no futuro e que ainda vai acontecer, porque senão a gente acaba entrando numa análise completamente carnal, esquecendo do contexto espiritual do que há realmente no texto, certo? Então, vejam que agora, dentro desse período do quarto dia, ele está trabalhando agora com relação ao que vai acontecer. Então, agora no quarto dia, já com a luz do sol, já com a luz da lua, então ele vai estabelecer a partir do versículo 20 o quê? E disse Deus, produzam as águas cardumes de peixes. Então vejam que antes começa a vida vegetal, mas a vida animal vai começar no mar. A vida animal, segundo a Bíblia, ela começa através do mar com os peixes. E em que isso não bate com a ciência? Em que a ciência diz que é o contrário? Como que a ciência é contra a Bíblia ou a Bíblia é contra a ciência? Em que contexto? Porque me perdoem, eu estudei dos dois lados. Eu nunca vi nenhum confronto legítimo comprovado cientificamente. O que a gente acha é um monte de teoria que muita gente força a barra para dizer que é ciência, mas não é ciência porque ciência tem que ser comprovada, certo? Ciência não é uma teoria. Teoria é uma teoria, ciência é outra coisa. Então vejam que a vida vai surgir do mar. Depois da vida no mar, em segundo vem as aves que voam. Opa, que coisa interessante. Então, primeiro a vida no mar, depois as aves que voam, e depois em terceiro lugar, os chamados monstros marinhos. O que ele quer dizer com esses monstros marinhos? Os grandes peixes, né? E outros seres também que muitos deles não conhece, como aquele peixe que engoliu Jonas, que muita gente acha que foi uma baleia. Mas, infelizmente, a palavra ali é peixe da profundeza. E baleia é um mamífero. E baleia não teria condição de engolir Jonas inteiro. A baleia, por mais que ela seja grandona, a boca seja enorme, mas para que a garganta tenha condição de engolir, ela precisa de coisas muito pequenas. Então, ela se alimenta de pequenos crustáceos, de pequenos animais muito minúsculos. Então ela enche a boca desses animais minúsculos, que me falta agora o nome certo deles, e ela come aqueles pequenos gafanhotos, pequenos camarõezinhos, mini camarões, né? Que o nome está me subindo aqui. Então veja, a baleia teria mastigado Jonas, teria estraçalhado Jonas para poder engolir. Então o peixe da profundeza, a gente não sabe qual foi, que teria espaço suficiente para guardar Jonas, né? Uma cachalote teria condição de botar uma sala de estar dentro dela, mas para enfiar a garganta abaixo não teria essa condição. Por quê? Porque ela teria que mastigar
ela não engoliria inteiro, né? Mas vejam que ele está falando aqui desses monstros marinhos. Depois dos seres viventes que se arrastavam, agora ele vai chamar desses seres viventes que se arrastavam, aí estão lagartos, aí estão as criaturas grandes, os chamados dinossauros, que quer dizer lagarto gigante, podem estar incluídos aqui nesses grandes animais que se arrastam, porque todos eles tinham caudas gigantescas que se arrastavam. Se bem que muitos dinossauros não tinham essas caudas e não se arrastavam. Pelo contrário, Velociraptor, por exemplo, andava com a cauda para cima e disparava numa velocidade muito grande. Tinha velocidade maior do que a velocidade de um ser humano correndo, né? Então, vejam que nesse contexto aqui, muitos podem colocar aqui os dinossauros sendo criados também dentro desses grandes animais, desses grandes répteis gigantes que foram criados se os dinossauros estiverem dentro dessa classificação como seres répteis, né? Como répteis. Alguns discordam que os dinossauros tenham sido répteis, tá? Muito bem. Agora vamos em frente. O que ele está dizendo aqui? Então, versículo 11, criou os monstros e tal. Agora, versículo 22, certo? 21 que a gente já viu, né? Onde é que a gente está lendo? Versículo 20, versículo 21. Criou, pois, os monstros e tal, segundo a espécie, assim foi. Versículo 22. Então Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e frutifiquem as aves, e multipliquem-se as aves do céu. E foi-se a tarde e a manhã do dia 5. Então veja quanta coisa aconteceu no quinto dia da criação. Então por isso que eu particularmente não me precipito dizendo que esses dias foram dias de 24 horas. Até aqui está tudo bem? Está todo mundo acompanhando? Agora veja, no versículo 24 ele vai dizer: disse Deus, produza os seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, tudo segundo a sua espécie. E assim foi, certo? O homem ainda não era nascido, não era criado ainda. Deus não tinha criado o homem. Então todos esses animais são anteriores ao homem. Quanto tempo, pastor? Não sei, o tempo de Deus não dá para contar quanto tempo, tá certo? Então ele fez todos esses animais. Versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, todos os répteis da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora no versículo 26 é que ele diz, olha que nós estamos aqui no sexto dia, certo? Façamos o homem, já lemos isso aqui, estou relendo, façamos, plural, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E é aqui que eu quero parar para conversar com você com muito carinho desse versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para que domine ele, domínio. O homem foi feito para dominar a terra. Então, quando você vê o domingo, por exemplo, quando você vê a Igreja Católica colocando depois de Cristo como Anno Domini, vem de domínio do Senhor Jesus, Domini. Então Deus cria todas essas coisas, afasta as trevas e dá todo o domínio para o homem. É como se Deus fizesse uma grande casa bonita, colocasse todos os móveis, colocasse todas as coisas lá dentro e agora simplesmente pegasse a chave e dissesse: pronto, homem, está aqui. Eu não vou me meter no que você vai fazer. Só tem uma coisa que eu te peço. Aquela árvore que eu plantei ali no meio, é interessante, né? Deus não plantou enfiado numa caverna, no fundo do mar. Deus plantou no meio, para que o homem passasse por ali todo dia, passasse por ali toda hora, e visse aquela árvore. E entendesse que aquela árvore era o símbolo do respeito que ele tinha que ter com relação ao aluguel da propriedade que ele estava usando. Aquela árvore representava o que ele tinha que apresentar de obrigação, de respeito, de obediência, para com Deus que lhe deu tudo que ele tinha nas mãos para usar. Ele tinha o direito de fazer tudo.
E o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso e vai entregar o domínio que era dele nas mãos do diabo. Como Deus agora vai tirar? Como Deus agora vai dizer, não, peraí, não é isso não. Eu te dei o domínio, mas não era bem isso. Não era para você fazer isso. Agora não. Não teve jeito. Deus deu o domínio para o homem. Agora somente o homem é que teria que vencer Satanás para tirar o domínio das mãos de Satanás de novo. Então, por isso que é importante a gente ler esses textos para a gente entender que quando Deus diz para o homem dominar, olha, domine sobre o mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre todos os seres que estão sobre a terra, domine sobre tudo. Então, o homem poderia dominar o mar, o homem poderia dominar o céu, o homem poderia dominar todas as coisas. Mas, infelizmente, o homem não conseguiu dominar a si mesmo. E ele pecou. Pecou, deixando Satanás dominar, deixando Satanás enganar, deixando Satanás decidir por ele o que tinha que ser feito. E então, infelizmente, as coisas aconteceram como vocês já sabem. Somente para a gente terminar o texto, então Deus abençoou e disse, frutificai-vos e enchei toda a terra, e mais uma vez a palavra dominai. O homem foi feito para dominar, para ser senhor, para ser o comandante da terra, para ser o rei sobre a terra, o senhor absoluto de toda a criação de Deus. Deus deu para o homem, diz, está aqui a chave, você usa do jeito que você quiser, só não pode cometer o erro que eu estou falando para você não cometer. E foi exatamente o que o homem fez. Foi lá e cometeu o erro, deu as costas para Deus, se escondeu de Deus, obedeceu o diabo desobedecendo a Deus e criou essa confusão toda, trazendo aquelas trevas que Deus já tinha afastado, trazendo tudo de volta para a terra, para que a terra fosse envolvida de novo em densas trevas, a ponto do próprio Deus dizer, eu não aguento mais com a terra, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, porque está tudo podre, tudo contaminado, não tem mais jeito. Então, essa é a palavra que nós estamos lendo e o conceito do que nós precisamos entender, certo? E tudo isso aconteceu. Quando Deus deu ao homem essa autoridade, ele descansou e disse, pronto, agora eu vou deixar por conta do homem, para que o homem administre. E no 7º dia ele descansou, certo? E infelizmente, o homem aproveitou esse momento de autoridade e fez o que bem entendia. E desde então o homem tem essas coisas. É só dar um pouquinho de autoridade para ele, que ele se rebela, que ele se mostra, que ele mostra quem ele é. É só dar um pouquinho de autoridade para ele, que ele já quer passar à frente daquele que está acima dele. É só dar um pouquinho de autoridade para o homem, que o homem já quer ser mais do que o próprio Deus. Foi a promessa que Satanás fez para Eva. Disse para ela, se você comer, você vai ser igual a Deus. Deus sabe, se você comer, você vai ser igual a ele. Ah, coma, pode comer. Então, para ser igual a Deus, quem não quer ser igual a Deus? Hoje tem tanta gente querendo ser Deus, tanta gente querendo ser igual a Deus, não é? E querendo mandar mais do que aquele que foi escolhido para mandar. Tem muita gente querendo determinar coisas muito mais do que aquele que foi chamado para determinar. E é assim que nós vemos o planeta Terra acontecendo. E tem muita gente que fica do lado do errado e contra o que está certo. E por isso foi que Satanás pecou. E nós vamos falar sobre o pecado de Satanás na aula seguinte, que vai ser amanhã à noite. Eu espero que você esteja comigo, onde nós vamos falar sobre como essas trevas surgiram, como foi o pecado de Satanás, como que aquele anjo de luz criado com glória, né? Alguém me perguntou ali, por aí, pastor, o senhor falou que Jesus é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, mas estrela da manhã não é o diabo? Eu vou explicar amanhã por que ele recebia esse título, por que ele, no seu pecado, acabou estragando tudo por onde ele andava, e todos que estavam debaixo do domínio dele foram atrás da tragédia. Por quê? Por causa do orgulho, da vaidade, da arrogância, de não aceitar a determinação daquele que era todo-poderoso, que estava acima de todas as coisas. Então, cuidado que esse clima que estamos vivendo hoje é o mesmo clima. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina para que a gente fique atento, porque esse clima de desrespeito, esse clima de não aceitar autoridade, esse clima de orgulho,
de rancor, de presunção, de arrogância das pessoas, é uma coisa que está de pé hoje ainda e está fazendo com que a terra fique tão tumultuada do jeito que está, né? E eu fico impressionado de ver dentro da ciência quando as coisas também ficam desse jeito, os próprios médicos, coitados, trabalhando sem ter equipamento porque ninguém libera um remédio que tudo indica que já deu certo, mas não pode usar. Quer dizer, a política diabólica tomando conta de tudo, enquanto vidas humanas preciosas estão morrendo. Esse é o clima que o diabo gosta. Esse é o clima que Satanás gosta de trabalhar. É nesse clima de contenda, de confusão, de um contra o outro, de briga, de falta de respeito, de falta de comunhão. Esse é o clima, é a anarquia total. É o que vivia o povo de Israel depois que entrou na terra prometida. Cada um fazia o que bem entendia e ninguém respeitava ninguém. Estamos vivendo esses dias onde não há mais respeito pela vida, não há mais empatia para se saber a necessidade do outro, e estamos passando por esse denso momento de trevas onde a terra está sendo preparada para Satanás tomar todo o domínio de volta. Aquilo que ele já dominou no passado e já estragou, ele vai tomar tudo de volta agora, porque o que é santo vai ficar cada vez mais santo. E o que é contaminado vai ficar contaminado. Eu espero você amanhã para a gente continuar esse estudo a partir daqui. Porque o que é salvação? Salvação tem a ver com a obediência. A desobediência trouxe o pecado. A desobediência de Adão fez com que Satanás entrasse e tivesse o direito de fazer tudo que está. Mas Deus está no controle, Deus está no domínio. Não, o domínio está na mão de Satanás. Foi o homem que deu para ele. Agora Jesus veio para morrer, para tirar da mão de Satanás, mas para tirar aqueles que aceitarem, aqueles que quiserem se converter, aqueles que aceitarem a mensagem de salvação. Mas a maioria não quer saber. A maioria só quer ser salvo, mas não quer cumprir nada, não quer respeitar nada, não quer se enquadrar em nada. E a história está se seguindo. Como foi no passado, vai acontecer tudo de novo. Então, eu conclamo você agora para nós cantarmos um louvor ao Senhor, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. E amanhã vamos falar sobre a questão da salvação sobre a terra, e vamos falar sobre o pecado de Satanás e como surgiram os demônios, essas coisas todas. Amanhã a gente continua no A Bíblia Tem Resposta, respondendo as perguntas de todos vocês, certo? Então você que tem a sua pergunta, amanhã estaremos aqui de volta para respondermos em nome de Jesus, se nós soubermos. Se não soubermos, vamos questionar alguém que saiba e a resposta vai ser dada em nome de Jesus. Tá bom, queridos?